Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu queria dizer que no século XXI em que estamos, existem muitas coisas que são inconvenientes para a Igreja do Senhor Jesus. São coisas que são inapropriadas, são coisas que não convêm, são coisas que não edificam a Igreja em nada, são coisas que só atrapalham, são coisas que podemos dizer que são fermentos que apodrecem, estragam a Igreja do Senhor Jesus nesse século XXI. Sim, infelizmente, essa é a realidade da Igreja, que infelizmente se deixou levar pelas denominações, ou seja, pelos templos construídos por mãos humanas. E é nesses lugares que a Igreja começa a se infectar com várias coisas que não podem fazer parte do corpo de Cristo em tempo algum. É isso que a Igreja tem que entender, tem que se conscientizar. Porque quando a Igreja se conscientizar disso, ela vai tomar a decisão sensata de sair fora dessas coisas, fugir, escapar. Porque essas coisas não são coisas que o Senhor Jesus aprova e nem concorda. Isso é um fato real que as pessoas têm que entender. Porque se você está em Cristo, você tem que entender o que Ele aprova e concorda, para que você nunca possa fazer o contrário. Porque hoje, infelizmente, muitas pessoas por aí nessas denominações estão fazendo o contrário daquilo que o Senhor Jesus concorda e aprova, principalmente pastores, bispos e apóstolos, que estão induzindo muitas pessoas ao erro por causa disso. Essa é a realidade. Que o próprio Senhor Jesus está vendo isso acontecer. Mas, e você está vendo isso? Eu estou. Aliás, há muito tempo. Porque já estou fora de denominações e de templos construídos por mãos humanas desde 2015, quando eu caí em si, quando eu caí na real. Quando o Senhor Jesus me fez ver que eu estava sendo induzido ao erro. E eu não pude continuar mais. Não pude mesmo e não vou. Nunca mais vou voltar para isso. Prefiro ficar em Cristo Jesus, a pedra angular da minha vida. Prefiro continuar olhando para Ele, que é o pastor e bispo da minha alma. Prefiro continuar ouvindo a sã doutrina dele e concordando com as sãs palavras dele. Esse tem que ser o meu objetivo de vida. E o objetivo da igreja hoje, no século XXI, tem que ser esse também. Qualquer outra coisa fora disso faz com que a igreja esteja errada. E se a igreja está errada, ela está errada. E se a igreja está errada, ela tem que se purificar desse erro, retornar à sensatez e voltar para Cristo Jesus, para poder acertar. Para poder acertar, ela tem que conhecer o que está escrito. E foi escrito um texto para uma igreja específica que estava na cidade de Corinto. Porque pela pregação do Evangelho, pessoas se arrependeram, se converteram naquela cidade. E essas pessoas constituíram ali a igreja de Deus edificada sobre a pedra. Mas essa igreja, ela, no início ali, talvez, ela começou a se envolver com coisas erradas. Ela começou a praticar coisas erradas. Mesmo já estando convertida, mesmo já servindo ao Senhor Jesus pela pregação do Evangelho, mesmo na graça, enfim, ela começou a praticar coisas erradas. Coisas que não eram certas, não eram próprias para uma igreja do Senhor Jesus. Então, foi necessário que fosse escrita uma epístola para corrigir essas falhas que aquela igreja estava cometendo. E essa epístola hoje está ao seu alcance para ser usada como parâmetro, para que você também possa, através do que está escrito nessa epístola, ver se você está cometendo os mesmos erros que aquela igreja estava cometendo. E se isso estiver acontecendo hoje, no século XXI,
você tem a oportunidade de se corrigir. Você tem a oportunidade de mudar o que está errado para fazer o que é certo. É isso que você tem que fazer. Você não pode ficar nessa empáfia, nessa teimosia, nessa insubordinação, de não querer dar ouvidos às admoestações, às exortações. Não seja uma igreja facciosa. Nenhuma igreja pode ser facciosa. Esse é o erro que nós não podemos cometer. Então, é necessário entendermos isso hoje. Porque, infelizmente, a igreja, por causa das denominações em que estão cometendo muitos erros. Estão sendo enganadas, iludidas. Existem muitas coisas contaminando a igreja hoje. Muitas coisas que estão no mundo estão penetrando na igreja. E a igreja está se amoldando a essas coisas, se conformando com essas coisas. Quando a Escritura nos diz ao contrário, nos diz para não nos conformarmos com este século, em tempo algum. Então, é necessário se corrigir, sim. Você pode se corrigir. É necessário que essa correção seja feita de forma perfeita por você e por mim, por qualquer pessoa que hoje esteja passando por esse problema, como estava acontecendo na igreja de Corinto. Então, é necessário entender isso. Nós não podemos ficar com o coração duro, coração de diamante. Não podemos ensurdecer os ouvidos para aquilo que o Espírito Santo está nos falando, porque ele veio para nos guiar a toda a verdade. Então, nós devemos dar ouvidos ao que o Espírito está dizendo à igreja hoje. Porque o que o Espírito está dizendo é para a igreja se edificar em Cristo Jesus e permanecer edificado nele para sempre. Para que assim não dê ocasião, não dê espaço, não dê lugar aos erros. Porque se der lugar aos erros, vai estar errando. E isso é o que o Senhor Jesus não concorda. E nem aprova em tempo algum. Essa é a verdade. Então, eu vou ler aqui esse texto para esclarecer as pessoas hoje. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas hoje vão se identificar com esse texto. Porque esse texto vai falar algumas coisas que com certeza estão acontecendo na igreja hoje. E muitas pessoas não estão se retirando desses erros. Pelo contrário, estão sendo cúmplices deles. Estão consentindo com eles. Estão permanecendo, estão agindo com... Como é que eu posso dizer a palavra? Elas estão se adaptando a esses erros. Se acostumando com eles. E não é assim que deve proceder a igreja de Cristo Jesus neste século XXI. Assim como a igreja de Corinto não devia proceder naquela época. Então nós devemos entender essa questão. Porque se tem algo bom para a igreja se edificar, para a igreja se aperfeiçoar, para a igreja melhorar, para a igreja ser irrepreensível, sem mácula alguma, já é o que está escrito nas Escrituras, para o nosso próprio bem, para o próprio bem da igreja. Porque a igreja é a igreja que o Senhor Jesus se entregou por ela, para a purificar. É assim que deve ser. A igreja tem que ser purificada desses erros hoje. Mas para que isso possa acontecer, a igreja tem que se retornar à sensatez e se livrar desses erros que estão a estragando dia após dia. Então, eu vou ler esse texto aqui agora e esse texto com certeza vai ser útil para a igreja poder entender que é necessário se retirar desses erros, se purificar deles. Então, esse texto aqui na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Está escrito assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos?
porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então essa mensagem é muito clara e específica para a igreja hoje no século 21, porque é necessário que a igreja entenda que ela tem que se purificar, tem que purificar o seu corpo, sua alma e seu espírito. Purificar do quê? Dos erros, dos quais elas têm que se retirar. A igreja tem que se retirar dos erros que se deixou envolver, se enredar há muito tempo. Porque já faz muitos anos que isso já está acontecendo. E a igreja, infelizmente, se amoldou a esses erros. Participa deles, consente, é cúmplice. Isso é algo mau, é algo nocivo, prejudica a igreja, atrapalha. Não dá para sermos uma igreja do Senhor Jesus com esses erros. Por isso nós devemos nos retirar deles. Porque quando ele diz aqui, por isso retirai-vos do meio deles. Do meio deles quem? Do meio desses erros. Temos que se retirar do meio desses erros. Agora, hoje. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos desses erros. Separai-vos desses erros. A igreja, se você é um dos santos, se você é um daqueles que foram separados, comprados pelo próprio sangue do Senhor Jesus, se você se considera santo, no sentido de ser separado, é hora de se separar mesmo, de fato, de verdade, desses erros que estão acontecendo hoje. É isso que nós devemos nos conscientizar, sim. Eu espero que as pessoas entendam isso. Porque ninguém pode continuar nessa cegueira de entendimento, vivendo em meio a esses erros como se fossem algo normal. Não é normal. Pelo contrário mesmo. Então, nós devemos entender isso. O Senhor Jesus quer uma igreja limpa, pura, sem mácula, sem ruga, sem mancha alguma. Para que isso aconteça, Ele quer ver a igreja tomando a atitude de se separar e de se retirar desses erros para sempre. É isso que tem que acontecer. Quando isso acontecer mesmo, de fato de verdade, e quando o Senhor Jesus vê que a igreja fez isso de forma sincera, aí sim Ele vai nos receber, como está escrito aqui. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Todas essas impurezas que são causadas por essas coisas que são inconvenientes aos santos, nós devemos nos purificar de todas elas. Mas isso tem que acontecer de forma unânime. Ou seja, a igreja tem que ter essa opinião única a respeito disso. Para que assim aconteça de fato e verdade. Isso não pode acontecer de forma parcial. Não é alguns que têm que se purificar e outros continuarem no erro. Não, tem que ser todos juntos, unânimes. É assim que tem que ser. É isso o que o Senhor Jesus espera da sua igreja hoje, no século 21. Porque, mais uma vez, Ele está dando a oportunidade da igreja fazer isso. Agora cabe à igreja tomar essa decisão simples, para que assim a igreja possa
viver para sempre para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Esse tem que ser o objetivo da igreja. Então eu espero que a igreja entenda isso. Eu e você fazemos parte da igreja. Somos o corpo de Cristo na terra. Mas temos que agir de uma forma digna do Senhor Jesus. E não dá para vivermos de uma forma digna do Senhor Jesus neste mundo se estivermos totalmente envolvidos e enredados por várias coisas que são inconvenientes para a igreja, são impróprias. Essa é a consciência que nós devemos ter. Então eu espero que todos possam se conscientizar disso. Essa é uma mensagem para a edificação do corpo de Cristo hoje, neste século XXI. Então eu espero que a igreja entenda isso, em nome do Senhor Jesus. Amém.